Fala galera, tá começando mais um Resenha Podcast nessa noite de terça-feira. Boa noite, Deivinho, tudo bom? Boa noite galera. Isso aí. Antes de começar esse Resenha Podcast, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a VB Telecom, a Impacto Produções, Café Dois Amigos, Alfa Marketing Digital e Farmacia. Muito obrigado por apoiar esse projeto, gente. Tamo junto. O contato com essa galera tá todo aqui na descrição do vídeo. E vamos dar prosseguimento nesse Resenha Podcast aí, que tá muito bacana. Hoje é um convidado muito legal que eu, assim, nem imaginava que ele ia topar tão rápido, assim, falei com ele hoje, assim, já aceitou de prontidão. Alexandre Lima, Alexandre Boy, boa noite, muito obrigado por ter boa noite galera, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Boa noite, Alexandre. Isso aí. O Alexandre, ele é um rapaz, assim, eu não o conhecia, né, e eu achando até engraçado porque eu eu tava conversando recentemente com pessoas que o conhecem. Aí todo mundo falava Alexandre Boy. Quem que é esse cara, velho? Uma lenda, né? Uma lenda. Será que existe? É uma lenda. Tanto é que quando eu passei o seu contato pra ele, ele falou, cara, eu quero conhecer o rosto, eu quero ver o rosto desse cara. Eu quero conhecer esse cara. É, mas bacana demais. Mas aí, Alexandre, conta pra gente um pouco, assim, só pra uma prévia pra pessoal que tá assistindo, quem que é Alexandre Boy? O Alexandre Lima. O Alexandre Lima, que ficou mais boy aqui, vem de São Paulo, nascido e criado lá. Trabalhei como administrador de empresa durante muito tempo lá. E até os 45 tive uma vida, entre aspas, normal, paulistana. Estuda, faz faculdade, busca carreira executiva. Aí depois eu resolvi sair dessa vida, vim parar em Campanha por conta de um amigo que eu tenho até hoje aqui, que é o Franz de Pádua Lemes. Vinha tocar violão aqui para ele, porque ele era um cantor e não tocava violão, bossa nova, essas coisas que eu gostava de tocar. Gosto até hoje. E aí tocava e vim muitas vezes para cá, ficava na casa dele, até que eu consegui fazer muitos amigos. Desses amigos apareceu uma oportunidade para uma sociedade para trabalhar aqui em Campanha. E aí eu me associei numa empresa aqui, numa marmoraria, que hoje chama Pilar Pedras. E fiquei lá por 3 anos trabalhando. Aí depois resolvi parar também para cuidar de outras coisas. Montei um estúdio aqui em Campanha, que eu já tinha em São Paulo. Era um estúdio caseiro, aqui eu deixei ele um pouco mais arrumado. Depois, aí montamos um grupo de samba, que chama Sambuai. Tocamos bastante por aqui, até a pandemia permitir, antes da pandemia. E depois agora, sei lá o que eu faço. Tem um sítio para eu cuidar, produzo macadâmia hoje em dia. Macadâmia, uma noz. É uma noz, tipo uma castanha. É uma fruta, na verdade, mas dentro dela tem uma castanha. E tem um estúdio de gravação também que é um hobby que eu sempre gostei e está lá para atender os amigos. Show de bola. Isso aí, conta mais sobre esse estúdio aqui também. Uma lenda, né? Esse estúdio aí é uma lenda. Uma época eu tive a oportunidade de viajar muitas vezes seguidas assim, para os Estados Unidos e poder trazer equipamentos, né, gringos, como a gente chama. Então, era uma fase em que eu queria adquirir coisas de uma qualidade melhor do que é produzida no Brasil, e eu tinha essa condição de viagem. Então, a cada viagem que eu fazia, eu trazia um pouco de coisas, até que eu vim trazendo e trouxe muitos instrumentos bons, assim, e trouxe também muito equipamento bom. E acabei montando um estúdio profissional de uma categoria técnica profissional, mas para uso amador, né? Então, de verdade, é um estúdio que é relativamente bastante bom, tecnicamente, e, sei lá, o pessoal gosta quando vai lá gravar e a gente grava. Eu já vi por imagens e tal, a gente estava até aqui em off vendo alguns materiais que foram gravados lá é bem legal mesmo. É bem bonito. E assim, como que surgiu essa questão, esse gosto por produção musical, assim, esse hobby, saiu da onde? Porque, como igual a gente estava conversando aqui, o teu conhecimento é bem amplo da área já, né? Você tem a tramitação, vamos dizer assim, o
beabá ali, você conhece um pouco, né? Então, como que isso saiu? A história disso sai que na minha família sempre teve músicos, amadores ou não amadores, né? Meu avô tocava e gravou disco, meu pai tocava, gravou disco, minha mãe cantava muito bem, assoviava melhor ainda. Eu, aos 15 anos, também me interessei por música e meu avô me deu um violão. E aí eu comecei a mexer com música desde sempre. Havia até hoje uma aptidão musical. Não há uma dedicação, mas há uma aptidão. Então, há um certo talento natural, mas do qual eu não faço. E o cenário musical, assim, no geral? Até aqui, vamos dizer, regional. Assim, igual você está falando que tem aí o grupo de pagode, samba. Sim. E como é assim, porque a gente vê muita coisa hoje sendo produzida, né? E você como já tem, já conhece um pouco, já tem contato na realidade com equipamento de qualidade, que mesmo que você não saiba, não estou dizendo que é o caso, mas mesmo que você não saiba operar ali os seus equipamentos, ele vai ter uma outra qualidade do que uma coisa inferior, uma coisa mais caseirona, igual a gente está acostumado a ver por aí. Sim. Assim, às vezes bate lá na tua porta alguma coisa inusitada, assim, de gravação e qualidade ruim, você fala, putz, isso aqui é uma merda e tal. Acontece. E agora na pandemia aconteceu mais, porque muita gente viu as lives de profissionais fazendo lives. E não imagina o backstage que tem atrás para aquilo sair daquele jeito. É uma coisa que tem jeito de ao vivo, mas não é uma coisa mal feita. É muito diferente feito ao vivo e feito mal feito. Então, eu vi uma live do Jorge Aragão, cantor de samba, que era maravilhosa. Maravilhosa. Aí eu falei, pô, mas como é que era essa live? Ele gravou todos os músicos antes e trouxe para a live um violonista, um baterista e ele. Esses três estavam fazendo ao vivo, mas tudo estava pré-gravado. Então vinha uma live com uma qualidade de disco. Você ouvia aquilo e falava assim, nossa, isso é maravilhoso. Ok. Então todo mundo acha que pode pegar um celular e cada um gravar na sua casa, cada um com um celular de marca diferente, de tipo diferente, com ambientação diferente, com reverberação diferente, gravar e depois eu cato tudo isso e junto e fica bom. Então eu recebi bastante trabalho para refazer, entre aspas, inclusive até de orquestra, de gente, porque as pessoas têm que tentar continuar gravando e produzindo coisas, para poder, entre aspas, adequar a sonoridade que cada um gravou do seu jeito na sua casa e casar e tornar aquilo uma música. Então eu tenho recebido bastante coisa nesse sentido, mais do que até eu tenho tempo para fazer, porque é muito diferente, né? Fazer o que você está fazendo aqui, ninguém imagina o tanto de equipamento que tem por trás disso aqui. Todo mundo acha que é um celular filmando ali e um microfone ligado no celular. Não, não é isso, né? Mesa, né? É uma mesa. É uma mesa. Então, isso tem acontecido. Então, acontecem coisas inusitadas nesse sentido e de bastante gente também que nunca tinha tido oportunidade de gravar num estúdio, né? Isso é legal, né? E isso é muito legal. A pessoa, às vezes, ela tem um talento, Isso. quer fazer as coisas, mas não conhece o lado profissional, né? É. Quer estar no estúdio, que não é só chegar lá e cantar e gravar, tem que passar tudo por um processo, que às vezes assusta, né? Tem várias vertentes disso aí, né? Porque a gente analisa uma questão, tipo assim, o cara que vai chegar lá, cruzão, não sabe nada, vai ficar até com medo do microfone, às vezes vai até travar. E o acontece. Cara que acha que ele é muito bom e não vai respeitar o trabalho E às vezes descobre que não era tão bom, né? Exatamente. A maioria descobre que não era tão bom. Exatamente. Então é foda, né? Porque você trabalha com pessoas, né? No geral, assim, e mexer com pessoas é um Então, eu considero mexer com pessoas o desafio mais difícil, mas o mais legal também, né? Mas é muito difícil, Mas tem que lembrar assim, ó, o que é gravar em estúdio, né? Gravar em estúdio não é gravar certo. Não é fazer um trabalho que deu tudo certo. Gravar em estúdio é conseguir captar
a emoção que você tem ao realizar o seu trabalho. Essa é a função do estúdio, né? Então, é deixar a pessoa tão à vontade dela conseguir expressar de fato o sentimento e o que ela tem de melhor em relação à arte que ela faz, né? Nesse sentido que é preciso respeitar isso. Mas... Por isso que a maioria dos estúdios são muito bonitos, né? São em lugares, assim, às vezes é igual esse rapaz de Petrópolis que a gente estava falando, que o Nicolas falou Sim. na última vez. Liciel. O Liciel. Tem o Sonastério lá na Serra da Nossa, Canastra, tem um lugar em Belo Horizonte, tem um em Belo Horizonte também que é lindo, é todo de vidro. Não lembro o nome agora. Um pôr do sol, assim, sempre, é muito bacana. Por isso que esses lugares são muito bonitos, porque vira até poético, né? O cara entra lá e se inspira e aquele negócio. Mas não acontece na maioria das vezes, tá? Isso é uma ilusão sua. Na maioria das vezes acontece que o cara trava. Os bons e os ruins. Eles travam. Porque no estúdio você tem a condição de ouvir realmente o detalhe do que você está fazendo. Porque você trabalha para ouvir o detalhe, né? Então não é só captar a emoção de qualquer maneira. Então todo o ruído conta. Se você for cantar e fizer assim, ó, isso aqui sai um barulho, sai enorme. Então, quando a pessoa de fato se ouve pela primeira vez, e isso acontece no estúdio, ele assusta com ele mesmo. Como ver a primeira vez que você ouviu o seu áudio no WhatsApp, né? Isso. A voz é assim? É, só que imagine se ouvindo sua voz muito alta. Aí você fala, nossa, esse sou eu. Tem ruído, porque tem um tratamento bacana. Então fica muito difícil da pessoa se aceitar. Então começa um processo de aceitação no estúdio. Acho que o problema é você, né? Isso, então você tem que aprender a se aceitar no estúdio. E isso é muito difícil. Esse grau de confiança de eu gosto de mim e gosto do que eu estou fazendo, do que eu estou cantando, do que eu estou tocando. E o músico, quanto melhor você vai ficando, também você vai ficando mais exigente com você mesmo. Então, todo artista deve ter, e a gente tem mesmo, um grau de insatisfação. Os grandes artistas, todos que eu posso acompanhar e ver declarações de estúdio, é falar assim, quando acaba o disco eu não quero ouvir, porque deu tanto estresse em mim fazer aquilo, porque ele quer chegar à perfeição. Todo artista quer que saia o melhor possível, né? Assim, o melhor do que é. E nem sempre você tem a condição, naquele momento, de fazer o perfeito. Então, há sempre uma frustração. Raríssimos os discos que foram gravados que deu satisfação ao autor. Eu não estou me comparando com um artista em nenhum momento, mas eu não assisto isso aqui de novo. É isso aí. Eu não assisto porque eu falo, putz, tem que mudar isso. Podia ter melhorado isso, podia ter melhorado não, isso quer aí. dizer, alguns trechos eu assisto para ver justamente o que eu posso, que está dentro do meu alcance, mudar. Mas aí eu fico... É a mesma coisa. Assim, É isso aí, eu acredito. Então, como é que é isso? É a questão da aceitação do seu limite naquele momento. Não é uma questão de conformismo. Não estamos falando disso. A gente está falando mas nesse momento, a certeza de que o que você fez foi o melhor possível, essa é uma confiança que demora muito para você atingir. O que eu fiz naquele dia foi o melhor que eu pude e acabou. Eu vou assistir isso aqui amanhã também cheio de defeitos. Para o próximo eu vou falar assim, para o próximo eu tenho que melhorar isso, tenho que falar mais devagar, que eu sei que de vez em quando eu corro, tenho que ficar oscilando menos a altura da minha voz. Com certeza eu vou ficar assistindo, olhando essas possíveis correções, o que é ótimo. Essa questão de voz, isso aí na realidade é uma coisa que assim, é investimento que eu tenho que tem que fazer em estrutura. Já que eu não estou falando de estrutura, eu vou falar um pouco do podcast no geral. Uma coisa muito importante que tem que ter aqui é o fone em todo mundo. Eu vou fazer isso logo e assim, a diferença exatamente de oscilação de voz, que eu faço muito também, vai mudar totalmente. Porque você está se ouvindo. Então, porque a gente está falando aqui sem ouvir o microfone, né? Então a gente está falando, para quem está ouvindo o podcast agora, aí vai ouvir na voltura do microfone, a gente não está ouvindo. A gente não sabe, tá? A gente não está ouvindo no microfone, a gente está ouvindo a nossa voz natural. Exatamente. E às vezes a gente se exalta, né? E a gente não percebe. E o ouvido do fone, do microfone, é diferente do nosso ouvido, né? A gente ouve, ainda mais a própria voz, que é totalmente diferente do que a gente ouve, assim. E Alexandre, você tem um sonho, uma ambição de produzir alguém e essa pessoa ficar famosa? Não. Sério? Sério, não tenho. Fala que sim. Não tenho. Eu gostaria de ver pessoas que fossem gravar lá comigo e eu conseguisse ajudar, no sentido de que ela fosse mais feliz como artista, mais realizada como artista. Porque essa questão do sucesso,
como a gente estava conversando antes, é uma questão muito mais de empenho financeiro do que de categoria artística. É muito mais um grupo de pessoas que decide quem vai fazer sucesso ou não. Mas se você conseguir dar a essa pessoa uma condição dela dormir e falar: nossa, eu fiz um trabalho e eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz e eu mostro isso para todo mundo, eu acho que isso já é suficiente. Algumas vezes aqui em Campanha eu já consegui isso. Com o do Samuel mesmo, com o FH4, a banda do Nicolas, que veio aqui também. Quando terminou, agora, dia 2 de outubro, eu vou gravar o FH4 de novo, num feriado. Acho que é 2 de outubro. E eles vão lá gravar de novo. Só que dessa vez o que a gente fez? Um mês antes a gente foi lá e passou um dia para aprender a gravar a bateria até que ficasse como o João Marcelo, que é o baterista, quisesse. Aí pegamos amplificadores de guitarra e testamos guitarras e amplificadores. Então, ao final do trabalho, agora, a chance deles saírem muito satisfeitos é muito grande na gravação. Esse é o meu sonho, de fazer isso sempre que eu puder. E o meu também, né? De eu falar, fiz o melhor que eu pude. Não tinha como eu fazer melhor naquele dia. Eu acho que esse tem sido o meu sonho de todo dia, na verdade. Realmente é satisfatório isso que você está falando. A gente que trabalha com esse tipo de produção, que envolve, vamos dizer assim, o sentimento das pessoas, né? É bacana demais, assim, você vê o sorriso no rosto, assim, Isso aí. Satisfação, né? É para isso que vale a arte, né? A arte, no final das contas, o que é fazer arte? É eu conseguir entregar para você, o artista que está fazendo, né, na verdade, um pedacinho daquilo que eu estou sentindo, né? Porque o artista tem dentro dele coisas muito belas. E bela não quer dizer só alegre. Belo, às vezes, é um triste muito belo, né? Às vezes é uma angústia muito bela, no sentido de que ela é intensa. É a própria Elis Regina que você citou. Isso. Ela é intensa. Intensa demais. E você sente aquilo, né? Ela cantando Como Nossos Pais. Você fala aquilo e fala, uau, não tem como você não ser tocado por aquilo. Não é nem se você gosta ou não. Você acaba sendo tocado. E isso em qualquer gênero. Quando você ouve Metallica, Pantera, igual a gente estava falando ali, você também é tocado por aquilo. Não estou perguntando se isso é do meu gosto musical. Não, eu que ouço jazz bastante, também sou tocado por coisas de jazz, pelo Pantera e por Elis. Quando o artista consegue... Nora Jones, você ouve, né? Uma coisa... Eta James. Então, isso o artista está tentando compartilhar com você um mundo especial que ele tem dentro dele, né? E a gente, inclusive, paga por isso, né? Você vai aos shows para falar assim, pô, divide comigo. E aí você fica lá, me dá um pouco disso, porque é tão bonito que eu enxergo você, né, fazendo. Então, eu acho que é isso que é a busca. A coisa do sucesso é menor que isso. Por incrível que pareça, o sucesso é menor que isso. E você conheceu, assim, pessoas que... vou fazer uma pergunta próxima da dele, só para quem está vendo entender e saber. Tipo assim, a gente falou de que você não quer e não almeja estourar um cara, não. Estourar daço do Brasil, assim. Mas alguém já passou por você e já estourou? Eu tive uma banda que foi gravar comigo, mas não era minha produção, mas gravou comigo uma banda que chamava... era um tipo de música muito new age, assim. E eles fizeram um sucesso danado fora do país, incrivelmente. Fizeram um sucesso bastante grande fora do país, foram tocar. Estou tentando lembrar o nome, isso faz muitos anos. E eles fizeram um trabalho ótimo, era uma boy band. Foi em São Paulo ou foi aqui? Foi em São Paulo. Aqui em Campanha não consegui ainda fazer isso. Mas eu tenho trabalhado pouco em Campanha, né? Agora, então, com pandemia, porque a minha família veio para cá. Quanto tempo você está aqui em Campanha mesmo? Estou há uns 5 anos, eu acho. Só isso? Só. E aí, esse ano, quando começou esse negócio de pandemia, como eu tenho uma casa grande aqui, é boa, então todo mundo correu para cá, para ficar aqui, porque aqui é melhor de viver do que São Paulo, né? Dentro de apartamento Você pensou, você ficar trancafiado dentro do apartamento? Então fica aqui, que aqui a gente tem mato, passarinho, sei lá, a gente tem coisas para onde andar. Então, mas daí eu não fiz nada no estúdio todo esse tempo, porque tinha gente de idade, lá em casa estava cheio de gente, então
Não tenho feito muitos trabalhos, não. Mas eu torço muito, por exemplo, para que um dia o Edu e o Samuel consigam ter um lugarzinho ao sol, assim. Porque eles eu gostaria de ver, porque já gravei muita coisa deles e acho eles muito, muito talentosos, assim. Acho excepcional. E assim, eu falei pra você em off, vou repetir aqui na frente das câmeras, o Samuel, o Edu é engraçado que eu conheço o Samuel, o Edu eu já vendi eles uma vez pra um bar que eu trabalhava e tal, mas eu não conversei muito com o Edu, mas o Samuel eu tenho um contato muito grande, até ele tá fazendo programa aqui na TV Paulense, é um cara excepcional. Excepcional. Como artista também, não só como pessoa, mas ele é muito talentoso em todas as frentes que ele faz. Ele é muito talentoso tocando, ele é excepcional cantando. Então, assim, eu posso falar porque gravei ele muitas vezes. E no música a gente chama assim de abrir vozes, né? Que é, eu canto a primeira voz, a segunda voz, uma terceira voz. Ele faz tudo de primeira, assim. Você vai olhando e vai dizer, uau. Assim, e coisas belas, e coisas de muita expressão. Então, ele é realmente muito, muito talentoso. Bacana. Aqui, vamos para a nossa primeira perguntinha do baú? Você leu minha mente, hein? Bora lá. Bora lá. O baú é bem grudado aqui. As perguntas estão acabando, a gente Então, vamos lá. Eu leio ou você lê? pode ler. Tá fazendo mais bonito caminho. Como seria o mundo ideal? Igualzinho ele é. O mundo é isso aqui mesmo, cara. Tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Acorde para ser feliz com o que a vida lhe der, cara. Não consigo pensar nada melhor do que não. Meu entendimento do que é a vida é perfeitinha como ela é, cara. Tá tudo certo aí. Qual seria o seu entendimento do que é a vida? Você consegue expressar em palavras? Consigo muito. A vida é o hoje. E só o hoje. Tudo o resto é memória ou é imaginação. Só isso. A vida é o agora, negão. Então, viva bem agora com o que a vida lhe der. Porque só tem isso. Sempre só teve isso. Nunca teve outra coisa. Se você esteve pensando que existia outra coisa, Completamente iludido. você estava muito iludido. Você estava iludido, imaginando, ou você Eu estava estava iludido, recordando. Portanto, Não sei se existe a palavra, mas... Caralho, velho. a vida é só agora e que você faça a escolha de estar onde você estiver como o melhor lugar que você tem para estar. O meu melhor lugar para estar agora, onde é? Aqui. Eu não queria estar em outro lugar. Não, quero estar aqui com vocês, fazendo isso aqui. Acho ótimo. E quando isso aqui acabar? Acabou. Vou estar em outro lugar que eu vou estar achando ótimo. Só isso. E é só isso. Não tem mais... Eu ouvi não vou lembrar de quem, mas foi muito legal que eu ouvi. Você falou que você se dá muito melhor como produtor, né? O produtor, eu ouvi isso hoje ou ontem. O produtor, ele tem que ser um cara que, tipo assim, o pau tá quebrando. O pau tá quebrando. Você não pode... vai deixar o pau quebrar, você vai resolver, mas você não pode transparecer aquilo ali. Foi um outro podcast que eu tava ouvindo. Era um cara que ele tinha um programa de TV, ele subiu ele foi fazer uma matéria num puteiro, no Rio de Janeiro. Aí ele começou a zoar o barraco lá demais e tinha um cara lá tentando dar um tiro nele. De verdade. De verdade. E assim, ele lá apresentando o programa e o produtor lá articulando lá assim, não, eu ficava, vou resolver e tal. E o cara querendo pegar ele. E assim, o cara apresentando o programa sem saber de nada. Nem sabendo. Nem sabendo, nada. O produtor é assim, cara. É, isso aí. E ele acabou de deu um exemplo perfeito. Que a gente tem que estar no lugar onde a gente tá mesmo e tem que ser. Achando que você que escolheu aquilo, entendeu? Porque é o que a vida tem. A vida é isso, a vida só é a vida, não tem mais nada. E isso puxa um gancho que, tipo, além da gente às vezes não fazer desse jeito, mas tem pessoas que queriam estar onde a gente está e a gente não está. Isso aí. Grande parte, aliás. Grande parte das pessoas vivem recordando ou imaginando quando poderiam estar vivendo. Mas elas já estão vivendo.
estão vivendo mais... Paradoxo muito louco. Então, estão lá, mas não estão lá, entendeu? Então, você está lá, mas tua cabeça está... quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu comprar tal coisa, quando tal coisa acontecer, quando eu tiver uma câmera melhor de 10K. Não, cara. Tua câmera é ótima agora porque é o que tem. Ponto. É o que tem. Então, é isso. Para mim, o ideal de vida tá tudo certo aqui, cara. Você não é capaz de mostrar nada para mim ao acaso. O que você vai mostrar para mim aqui que é o acaso? Que está aqui por obra divina de aparecer, sim, espontânea. Esse cone que eu roubei quando eu tava bêbado. Ok, mas não é o acaso. Não tem acaso para você ficar imaginando que o mundo vai ser do seu jeito. Não, o mundo é ideal exatamente como ele é, cara. Exatamente. Você não tem que tentar modificar o mundo para você ser feliz. À medida que você fizer isso, só mais infelicidade, mais frustração. O mundo está pouco se lixando para o seu entendimento de felicidade. Pouco se lixando, cara. E para o seu entendimento de tristeza também. Também, o passarinho tá, desculpa a palavra, cagando e andando para você, cara. O passarinho acorda e canta. E acabou. E você? Defeca a maneira que se locomove. Defeca a maneira que se locomove, a vácuo. O sol, puta, hoje eu tô triste. O sol aparece, cara. E de noite escurece, a vida segue. E você que acha um jeito de ser feliz agora. Agora. É só isso. Então, se você entender isso, que eu demorei muito para entender, porque existe, de um jeito simples, existe grande parte da população, assim, das pessoas no geral, que eu pude acompanhar ao longo da vida, os magoentos e os ansiosos. Os ansiosos são os que vivem do futuro. Ele está sempre buscando. Então ele acha que ele vai chegar num lugar e quando ele chegar nesse lugar, aí a vida dele vai ser boa. Quando eu tiver um carro, tiver um sítio, um apartamento na praia, um avião, quando eu tiver uma mulher bonita, quando os meus filhos estiverem na faculdade. Então esse é o ansioso, né? Ele vive na base do futuro. Eu serei feliz. E tem o magoento, que ele podia ter sido feliz e não foi, mas algo aconteceu, ele não aceitou que algo aconteceu e ele vive da recordação. Mas me fizeram isso, a vida foi do... Ok. O que você pode perceber ao longo da vida é que 95% das pessoas estão aqui ou ali, quando elas deviam estar agora, cara. Porque toda a sua mágoa, neste momento, serve de quê? Neste momento aqui. De nada. De nada. De nada. É um veneno bobo que você bebe, que não serve de nada para a sua vida, né? Mas isso é amadurecimento Isso aí. demais. E, assim, o que você falou aí, eu me identifico muito. O Davinho, sabe, eu estava conversando com ele e, assim, eu tô numa fase da minha vida de mudança mesmo, assim, de pensamento, sabe? Sim. E, às vezes, é complicado que a gente vive num modus operandi durante muito tempo. E você mudar, aí você muda, você se esforça pra mudar, mas daqui a pouco você se vê caindo no mesmo lugar que você tava por vício, sabe? Opa! E tem acontecido isso bastante comigo, mas eu sou o cara ansioso, sabe? Eu sou esse ansioso. Eu quero isso. Quando tiver isso que vai ser bom. Quando tiver isso que vai ser bom. Sim, eu tô até conseguindo, graças a Deus, conquistar as coisas que eu queria, mas ainda, às vezes, pra mim, não tá legal ainda. Eu fico, mas eu tô tentando mudar isso, sabe? Mas aí acaba que... Você não pode ter uma mescla, né, do ansioso e do magoento. Não tem, não, isso não é isso ou aquilo. Você é um pêndulo. Ora você é isso, ora você é aquilo, né? O seu jogo emocional, ele fica te jogando lá ou aqui. Quem é que já não se pegou brigando com alguém que essa briga foi há anos? E aí você recorda aquela briga e sente toda aquela raiva de novo. E eu devia ter falado aquilo pra ele, eu devia ter feito isso. Cara, já foi, cara. Isso aí, mágoa, ressentimento... Ou o outro doido, aí você acorda no outro dia, você tá assim, amanhã quando eu encontrar com ele, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo, se ele fizer aquilo, eu vou fazer aquilo. Cara, só tá na sua cabeça, a vida não tá acontecendo. A vida é outra coisa e você tá vivendo a outra, ou tá vivendo algo que muito provavelmente 99,9% das vezes não vai acontecer. Não vai acontecer.
Esses são os ansiosos, que também era o meu time, principalmente ansioso. Não que eu não fosse magoento também de vez em quando, né? Mas menos magoento, na maioria das vezes, muito ansioso. Portanto, eu preparava o futuro, eu preparava a encrenca, eu preparava a briga, eu tinha o argumento. Doideira, né, cara? Doido. A hora que você olha e fala assim, pô, não faz o menor sentido. Que você... perdeu vida. Você perdeu vida. Tempo é vida. Então, engraçado que uma das coisas também que as pessoas têm que fazer, eu tô fazendo, eu falo as pessoas porque, no geral, eu tô mudando mesmo. A gente tem que entender o significado das palavras, né? Porque às vezes a pessoa fala, tempo é vida, mas e aí? Às vezes ela escuta aqui e sai aqui e não entende, Tempo é vida. As duas palavras, né? Tempo e vida. A gente não é tão sério, né, em comunicação, né? A gente fala meio, usando o mineirês, a gente tem costume de falar meio que por um tanto. Né? Você não tem de verdade, às vezes por falta de vocabulário também, que nem todo mundo tem um vocabulário adequado a transmitir o pensamento que ele está tendo. Né? Então, nem sempre, falta recurso às vezes. Isso é uma questão muito legal, desculpa te cortar. Pode falar? Não, pode falar. Porque o idioma que você fala influencia muito no jeito que você pensa. Muito, muito, é um limitador enorme. Graças a Deus, nossa língua é muito boa, tá? Nesse sentido. A gente tem muitas possibilidades de expressão de sentimentos que são muito variáveis. O português é uma das poucas línguas que você consegue expressar quase tudo. Quase tudo. Mas tem muita coisa que no português você consegue expressar que no inglês você não consegue. Você não consegue. Mas o inglês ele é mais dinâmico, sabe? Ele é um papum ali, sabe? Mas ele é raso, né? Mas ele é raso. Mas em questão disso que você está falando... O inglês que a gente conhece também, porque pode existir um inglês que eu não conheça. O inglês de shake. Piriano. Pode existir. Mas assim, nesse sentido que você está falando, o português ganha. Ganha, eu também acho. Você consegue expressar coisas que no inglês, por exemplo, saudade. Não existe saudade no inglês, você só fala isso. Toda hora. E no português, saudade é uma coisa e eu sinto sua falta é outra coisa. A gente tem aqui, ali, lá, acolá, lá longe. Sem falar os... E eles têm here, there. Acabou, cara. Eles têm aqui e lá. Né? Over there. Over there. É lá. É lá. A gente tem muita expressão para isso. E a gente não é tão sério com as palavras como a gente poderia, né? Quando você fala tempo, você nunca foi ver o que é de fato tempo. O que é tempo, cara? Boa pergunta. Entendeu? O que é tempo? Eu uso tempo muito corriqueiramente, né? Toda hora a gente fala, não, o tempo. Não o tempo meteorológico, né? O tempo. Tempo... O que é tempo? Vida. Tempo é vida, cara. É só o que é. Tempo é igual a vida. Tira o C daqui, C é essa coisinha aqui, tá certo? Que é o nosso planeta. Pego você daqui e afasto você 1000 quilômetros só do nosso planeta, que é nada. O planeta segue, tá bom? Seguiu a órbita dele lá, tá lá rodando, não é isso? E você ficou parado num container, sem olhar para a Terra, beleza? Aí você dormiu. Você começa a dormir, acordar, aí você tá com uma moça, essa moça engravida. Nasce um filho. Como é que você vai medir a idade dele agora? Você não enxerga mais o planeta. Quantos anos esse menino vai ter? Como é que eu meço agora isso? Pela vida dele, pela evolução da vida dele. Mas como assim? Tipo, sei lá... Ele vai crescendo. Ele tá crescendo e aí... cabelo, sei lá, tem cabelo. Cresceu o dente? Tem dente. Mas e os anos? Não tem mais referência, porque sua referência de ano é dia, feito pela rotação da Terra. Assim que o planeta sai da sua vida, você sai. Você estando em Marte, qual é o tempo? O tempo de Marte, a rotação da Marte. Reparou? Então, tempo é uma convenção humana. O tempo, não existe tempo no universo, cara. Nós convencionamos, baseado nesse planetinha que a gente vive. Estamos organizando para o nosso interesse. Porque o que existe aí não foi feito para o nosso interesse, tá? A gente que tem mania de achar que foi feito para nós. Não, cara, a gente está... Não, mas o universo tem 13,8 bilhões de anos. Como assim, cara? Essa medida só existe nesse planeta. O universo não tem ano nenhum, cara. O universo estava lá e está aqui e acabou, cara. Não tem tempo o universo. Não, o universo tem... Todo físico afirma isso. Fala assim, como assim, cara? Esse tempo, se você tiver... A gente está numa galáxia aqui, não está? Na Via Láctea. Nossa próxima galáxia aqui é Andrômeda. Obrigado. Sem Andrômeda, você conta o tempo como?
Dá pra contar tudo da Terra, né? Mas Mas você nem enxerga a terra de lá. E aí, como é que é o tempo? Reparou? Então, essas doideiras que a gente fala, né, no geral, e você não se dá o trabalho de falar, pô, será que eu estou me expressando como eu deveria? E exatamente isso, você questionou a gente aqui, a gente não soube nem se expressar, porque... Porque você nunca pensou nisso. Exatamente. Você não foi educado a pensar, você está no modus operandi. Tempo, amanhã é terça-feira. Amanhã é terça-feira mesmo? Amanhã é terça? Exatamente. Terça-feira onde, A cara? China, por exemplo. A China Pode não ser ainda A terça-feira. China tá no ano com 5 mil, 4 Isso, mil, isso sei lá, aí. que esse povo é tudo E os marcianos estão em outro. fala isso. Fala isso. Estão perto de, ó, se não for a China, vão ser os muçulmanos a dominar esse mundinho nosso aqui, tá? Eu acho que é a China. Se não for a China, vai ser os muçulmanos. Porque os muçulmanos também sabem fazer filho, tá? Eles também procriam. Mas a China Tá difícil ganhar do 1 bilhão lá, né? tá muito à frente, mas eles muito. E tá querendo muito, né? Eles são folgados aqui. Não, eles estão querendo, eles estão querendo. Cuidado, A minha esposa assistiu um documentário falando cuidado. sobre o presidente deles, nem sei se chama presidente. Xi Jinping. Falou assim dos planos do cara e ela tá chocada com a história. Até fiquei de assistir também o documentário, ela contando de que o cara tá profundamente interessado em dominar o mundo, cara. Ele tá comercialmente falando. Comercialmente, né? É, porque se você dominar o mundo... Comercialmente você dominou, porque todo mundo vive em função de dinheiro. Ué. Pois é. O David ele fica cabreiro com essa história aí. Mas ué. Mas não é pra gostar, é pra entender, né? Cara, assim, são vários fatores, né? Lógico, o comercial é um dos mais importantes, mas tem o militar também, mas só que eles também estão ficando... Eles também vão ficar bons. Bons, né? No poder militar, e só falta a influência, né? Porque a gente não vai aprender a falar chinês por enquanto, né? Por enquanto a gente não precisa aprender a falar chinês, por mas enquanto quem a gente sabe não. daqui 50... Opa, Não daqui- sabemos, daqui né? 50 anos. É. Pois é, ué. Exatamente. Mas vamos falar um pouco de Vamos. assunto já que a gente tá falando de China. Fala um pouco de Você assunto tomaria você tomaria essa vacina do Covid chinesa aí? Não, Todo mundo fala que não. não, eu não tomaria vacina nenhuma pro Covid. Lógico, eu também não tomaria. Tomaria. Não, mas o meu argumento é outro. O meu argumento pro Covid, lógico que é um argumento egoísta, vamos começar assim, né? É um argumento de quem vive basicamente sozinho, ou eu convivo com pessoas jovens e, entre aspas, saudáveis. Tipo vocês aqui. Então, quando eu olho o retrospecto da doença e pergunto, qual foi o atleta que morreu? Quantos atletas morreram disso? Não me lembro de nenhum. Você vê? Até o Bolsonaro com a história dele já E até o Bolsonaro. Aí você fala assim, tá bom, vai. Tá bom, vai. verdade. Atleta não morreu, tá bom. Qual foi o atleta que ficou internado? Que a gente lembra, assim, foi, né? Nenhum. Eu não lembro de nenhum, por isso que eu estou falando. Tá, esse argumento, lógico, não se sustenta sozinho. Então, o que eu penso é uma doença que é muito perigosa para os, de alguma maneira, fragilizados em algum ponto. Mas isso tem muitas doenças desse jeito. Isso aí, entendeu? Então, assim, lógico que eu posso pegar Covid, não sentir nada, mas eu estar perto de uma pessoa idosa da minha família, e aí eu não morro, mas eu mato. Então, esse é um problema. Mas fora esse problema, que eu tento me cuidar quando eu vou lidar com outras pessoas de idade avançada, ou muito criança, alguma coisa assim, não acredito que isso vai me matar, não, cara. Eu tomo sol, como bem, vivo bem, estou feliz. Difícil eu morrer por uma coisa dessa. Assim, a gente tem que tomar exatamente o único cuidado que eu tomo também é ainda no supermercado, eu boto máscara, Sim. eu passo um álcool em gel, assim, mas não dá pra ficar desse jeito, porque igual a gente falou, doença tem um tanto. Agora, esquecer de dengue, de chikungunya, de tudo. E estão falando só de H1N1, meningite que deve continuar matando pra caramba, AIDS, sei lá, deve ter muita doença ainda continuando matando. Câncer continua matando, ninguém dá jeito nesse negócio. Infarto, entendeu? AVC. Agora, os últimos números que... depressão agora tá. Uh, né? nossa, agora então com o nego trancado dentro de casa. O que eu vi outro dia, que eu adorei desse negócio, adorei não, porque a notícia é triste, mas eu adorei a inteligência do negócio. Que isso foi feito na Espanha e depois estava replicando na Argentina. A notícia que eu vi já era uma réplica do que estava acontecendo na Argentina.
A violência doméstica na Argentina em tempos de pandemia aumentou 300% em termos de queixa. Por quê? Porque agora todo mundo ficou trancado, marido e mulher. Oh, muito obrigado. O povo agora ficou trancado e os maridos agora estavam descendo o porrete nas mulheres em casa, cara. Então, cara, isso aí que é foda. E aí eles tinham criado um código. Olha que coisa mais bonita. Quando a mulher fosse à farmácia, ela pediria, tipo, vou falar que é camisinha, mas não é. Ela pedia uma fralda vermelha. Tipo, comprar droga. Então era um código que disparava para dizer que ela estava sofrendo violência doméstica e esse cara da farmácia acionava a polícia e a polícia ia lá socorrê-la, cara. Então, assim, eu falei, nossa, tem gente inteligente no mundo para criar mecanismos, né, de salvaguarda. Fiquei muito bem impressionado com isso. Gostei muito, assim. Não, e assim... Mas a depressão E esses casos de violência doméstica, a gente vê como que o ser humano e assim, o homem no geral, o sexo masculino, ele é burro, né? Ele é burro. No geral, salvam-se poucos, viu? Burro pra caralho. O cara não consegue conviver com a pessoa, casa com a pessoa, não consegue conviver com a pessoa dentro de casa, senta a mão nela, mano. Você é doido. Não faz sentido um bagulho desse. Mas na humanidade muita coisa não faz sentido. Não faz sentido na minha cabeça, eu nunca aceitei isso, que a gente já pôde ter escravo, cara. A coisa mais maluca do mundo, eu tenho uma vergonha de ser humano nesse sentido. Só que esse negócio de escravagismo sempre houve na nossa história, tá? Sempre. A escravidão egípcia com certeza foi muito pior que essa escravidão faz africana. parte da nossa história ter escravos. Os vikings invadiam, faziam escravos. Os europeus invadiam, faziam escravos. Os índios no Brasil invadiam, faziam escravos. Mas não é uma coisa doida, cara. A hora que você fala assim, não... Você falar que você tem o poder absoluto... Luto sobre o outro é uma coisa doida. Você tem o poder sobre a vida do outro. O poder do medo, né? Geralmente as pessoas, não, um grupo que escravizava outro, escravizava porque tinha poder de fogo. Força, né? É força. É força. Não é força. Se você não fizer, se você não se deixar escravizar, eu vou te matar, ué. Eu entendo isso como... É a vida ou a escravidão? Lógico que eu escolho a escravidão. Eu entendo isso como evolução humana, de conhecimento humano. Porque a gente, antigamente, ninguém tinha acesso ao conhecimento. Quem tinha acesso ao conhecimento, vamos dizer assim, época feudal, era a turma da igreja. Sim. Os reis, ele aprendia a ler, ali a monarquia, os monarcas, ele aprendia a ler. Tem outro nome. Depois veio a burguesia. A burguesia, isso. As aristocratas, crato, isso. Aí beleza, aí ficava tudo retido ali, né? Agora que o conhecimento se espalhou e todo mundo entendeu o que é o ser humano de verdade, que todo mundo tem conhecimento, assim, eu sou negro, você é chinês e o Alexandre é holandês. Tirando as limitações de linha de aprendizado, a gente pode aprender a mesma coisa e fazer a mesma coisa, entendeu? Antigamente as pessoas falavam que tinha medo de água, sei lá, tinha umas paradas assim, não podia montar cavalo nessa época de escravidão. Então, assim... manga com leite, tinha uma lenda, assim. Limitar, eu acreditei nessa lenda aí. Eu também, eu cresci com isso. De manga e leite não pode. Fantástico. Eu nunca acreditei nisso, não. Mas tinha uns negócios, tipo, nome de pessoas, tipo, o Ney La Torraca. Pra mim chamava Ney La Torraca. Neila. Ô, gente, eu vou interromper esse papo que tá muito legal pra chamar o breakzinho. Daqui 5 minutinhos a gente tá de volta, viu, gente? Não sai daí não. Valeu. Oferecimento: farmácia, manipulação e drogaria. Telefone: 3263-1421. Rua Dr. Jefferson Oliveira, número 111, em Monsenhor Paulo, Minas Gerais.
Oferecimento Café Dois Amigos. Cafés especiais fermentados na Pocã e Rapadura. Peça já o seu pelo telefone WhatsApp 35 98898 1378. Fibra óptica, uma revolução na forma de levar dados e informações para nós, é o meio de levar você até onde você mais deseja. Por isso, nós da VB Telecom estamos revolucionando essa conexão, trazendo os planos de ultra velocidade, muito mais por muito pouco. Com a fibra óptica de ultra velocidade da VB, você pode assistir filmes em Full HD, fazer downloads em altas velocidades, jogar aquela partidinha daquele seu jogo preferido sem travar e, é claro, ficar perto de quem você mais ama. Conheça nossos planos de ultra velocidade. Seja ultra, seja VB. Via Brasil Distribuidora, atacado e varejo para toda a região. Faça já seu orçamento sem compromisso. Telefone 35 3263 1479 ou pelo WhatsApp 35 998 27 2385. Telefone, TV e internet. Já imaginou ter tudo em um lugar só, sem antenas e cabos? Conheça a VB Triple Play. Você recebe ultra velocidade e qualidade digital HD em sua casa, direto pela fibra óptica VB. E o melhor, os serviços são independentes, livres de falhas de conflito. E o atendimento? O atendimento é realizado por pessoas que se importam. E você, quer ser ultra, digital ou HD? Melhor os três, né? Vem pra VB! Salve galera, estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Podcast. Eu queria de novo agradecer os nossos patrocinadores, VB Telecom, Café Dois Amigos, Impacto Produções, Alfa Marketing Digital e a Farmacia e também a Via Brasil, que eu esqueci de comentar no começo. Via Brasil do nosso amigo Igor Lenz aí. Um abraço para você, meu amigo. Vamos dar continuidade nesse segundo bloco. A gente tava conversando em off aqui, galera, a gente tava conversando muito em off aqui. E eu queria só puxar um gatilho da conversa que a gente tava falando. A gente tava conversando de empatia e de se pôr no lugar do outro. E assim, eu queria só perguntar pra você, que a gente tava falando na questão de não incomodar o espaço, vamos dizer assim, do próximo, não atrapalhar a vida do próximo. A gente vive e não atrapalha, de uma maneira que não atrapalha o próximo. Assim, pra gente viver nesse. Igual a gente tá falando, é o meu pensamento, né? Pra gente viver dessa maneira e ter uma visão tão aberta da vida, igual você tá passando pra gente aqui, o ser humano só aprende a maioria das vezes se fudendo.
Você já teve alguma perda forte, alguma coisa assim que te fez pensar dessa maneira? Ou foi assim, aprendizado mesmo? Teve um gatilho na tua cabeça que você passou a pensar desse jeito? Eu estava escutando outro dia uma psicóloga chamada... O sobrenome dela é Homem, com essa palavra mesmo, Homem. Então, é tipo Maria Homem. Penso eu que seja... Ela tem 2 nomes que eu não lembro, o sobrenome Homem. E ela diz o seguinte, não há, pelo menos na história que ela conheça, e eu também não conheço, uma transformação de fato do comportamento ou do entendimento humano sem dor, sem um trauma forte. Essa evolução pacífica, de pouquinho em pouquinho, e eu vou melhorando, pelo menos que eu tenho observado em 30 anos cuidando de pessoas, que eu trabalhei muito tempo cuidando de gente, na minha própria vida, em todos os exemplos que eu tenho, sempre houve um choque. A gente não aprende ganhando, cara. Esse é um problema do ser humano enorme. Toda vez que você pensa que você está ganhando, você fica fechado a ouvir o outro. Porque você agora se considerou o vencedor. Então, na minha vida, aconteceu um choque. Eu tive uma época que eu pude ganhar muito dinheiro, depois eu fiz negócios por ganância, para querer ganhar muito mais dinheiro sem ter necessidade, e eu perdi. E isso me deixou profundamente abalado, pois toda a minha vida estava baseado no sucesso financeiro. Então eu achava que eu não seria mais ninguém se eu não tivesse dinheiro. Porque todo o respeito que se eu tinha era baseado nas posses e não na pessoa. E aí eu fui ficando uma pessoa, aí eu fui ficando pior, né? Porque quando eu tinha o dinheiro eu era arrogante. Quando agora eu não tinha o dinheiro, eu era um frustrado. E descarreguei essa frustração na minha família, nos meus amigos. Então, fui ficando meio que insuportável. Olhando hoje, percebo isso claramente. E aí eu tive, dentro da família, até que um dia eu recebi um recado falando assim, não está dando mais para conviver com você. Esse foi o gatilho. Esse foi o trauma. Porque eu falei assim, só sobrou a família. Quando eu perder a família, aí eu não tenho nada. Então, eu tive um motivo muito sério para querer transformar. Então eu tive um choque, assim, uau! E a partir disso eu quis desenvolver um outro jeito de viver que não era aquele baseado em acumular, que não é para ter mais, para ser mais. Passei a medir minha vida para ser melhor, porque mais não é melhor. Todo mundo acha que mais é melhor. Mais é mais, melhor é melhor. Você pode ter uma vida buscando mais, mas não necessariamente será melhor. E na maioria das vezes não é melhor. Então, aí houve esse momento de transformação, de busca da transformação, de consciência de que, este não é um bom caminho para mim e para o entorno, daqueles que estão em volta de mim. Não está ninguém contente com essa história. E aí eu saí para buscar ajuda, porque acho que todo mundo tem que buscar ajuda, porque é muito difícil você romper com você mesmo sozinho. Muito difícil. Você tem muitos hábitos e muitos gatilhos que te deixam no mesmo lugar, com o mesmo tipo de pensamento. Eu acho quase improvável que alguém consiga, a partir dele mesmo, desenvolver. Lógico, teve Buda, teve Jesus, teve um povo aí que conseguiu, mas no geral são exceções. No geral, as pessoas comuns, tão comum quanto eu sou, eu preciso de ajuda se eu quiser melhorar. E aí cada um acha um caminho que melhor lhe sirva, né? Pode ir para o budismo, você pode ir para a Umbanda, você pode ir para o catolicismo, Jesus salva, tem de tudo, para a psicanálise, você pode ir para a filosofia, você pode ir para o caminho que você quiser, você pode ir para as drogas, né? Teve gente que tomou LSD e achou outro caminho na vida. Isso, tá lá. E teve gente que achou outra vida, inclusive. Foi para outra vida. Então, nesse sentido... Qual foi a sua ajuda? Eu tive várias ajudas. Várias, cara. Eu fui buscar... Nesse sentido, eu sou mais corajoso que a maioria das pessoas, porque eu vou em qualquer coisa que vai me ajudar. E aí eu vou escolhendo o que me serve dentro daquilo, entendeu? Então, eu fui ver Zen budismo,
eu fui ver autoajuda comum aí de aeroporto mesmo, um livro que é O Poder do Agora. Eu fui buscar ajuda na filosofia, eu fui cruzando um monte de pequenas ajudas no sentido de me entender como ser humano. O que é ser um ser humano, né? Não que eu tenha conseguido, tá? Longe disso. Mas eu já tenho um entendimento melhor do que é conviver, né? Com outras pessoas. Tenho um entendimento melhor. Opa, como é que eu faço para viver bem? Comigo e com os outros. E nesse sentido eu andei na minha evolução, né? Porque tem gente que já nasceu muito melhor do que eu nesse sentido e sempre viveu bem com todo mundo, aceitou bem as coisas, né? Você vê que tem gente feliz de graça. Assim, pô, o cara já nasceu feliz. Não é o meu caso, não. Eu venho buscando felicidade a duras penas, porque é muito difícil você quebrar você mesmo, cara. Você se entortar, né? O fato de buscar a felicidade é aquele negócio que a gente tá falando do pêndulo, né? A felicidade, ela não é palpável, né? Não. E nem estática, né? Exatamente. Ela não é, por exemplo, não é daqui, esse baú é a felicidade, agora eu tenho esse baú e eu sou feliz o resto da vida. Só nos filmes da Disney, né? Filme da Disney dá pra ser feliz com as coisas. Verdade. Mas assim, igual você tá falando, você se considera um cara espirituoso? Você busca espiritualidade? Não. Eu sou agnóstico nesse sentido. Eu não creio e não duvido. Se for apertar de verdade para ter a minha resposta, eu acredito num universo de possibilidades e todas são válidas, cara. Eu acredito que se você acreditar, vai acontecer todas. Elas não são excludentes. Não é eu vou ter uma ou vou ter a outra. Eu acredito que é possível ter todas. Todas, cara. Hoje, na física quântica e não sei o quê, já falam em multiversos, não falam? Então, imagine que seja um multiverso. Lembra no Matrix, quando, né, no filme, quando o cara pediu para ter uma vida, que ele não ia ter memória do que tinha acontecido? Um cara que era um traidor. Ele comendo bife lá. Isso! É isso aí. Realmente parecia muito gostoso. Né, que ele ia ser rico, ele ia ser famoso, ele ia ser bem-sucedido. Eu tenho a impressão que esse nosso mundo é meio Matrix. Você vai conseguir construir o universo que você vive. O complicado é que ele acabou morto no filme, né? Foi. Não, mas é que se ele não morre, ele teria. É. Entendeu? Então, assim, eu imagino que todos são possíveis. Quando você vai para Aparecida, quem já foi lá na catedral, você já foi na Sala dos Milagres que existe lá? Existe uma sala, uma coisa gigantesca, com milhões de perna de plástico, nego que não andava, cadeira de roda. Não dava para combinar com todo mundo aquilo lá, cara. Não dava. Aquilo não foi combinado. Aquilo, se não aconteceu tudo, eu acredito até que aconteceu tudo, mas 99% do que está lá é verdade. Para quem aconteceu. Beleza. Se você vai na Umbanda, já foi num terreiro de Umbanda, já viu? Então vá. O que acontece lá? Também é verdade, cara. Acontecem coisas lá que você fala assim, não dá para combinar isso. O que está acontecendo aqui, está acontecendo. Você vai para o budismo, tem coisas que acontecem lá, que você fala, uau. Você vai até para o espiritismo, você vai para o protestante, acontecem coisas que você fala assim, uau, cara, tudo acontece. Não é excludente. A minha concepção disso é assim, são várias maneiras de se chamar a mesma coisa. Sabe? Por exemplo, a pessoa do terreiro de Umbanda, ela emprega a fé naquele ritual dela ali, daquela maneira, e ela consegue ter o contato de chamar esse ser espiritual daquela maneira. Mas é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo cara. É a mesma coisa. Aí o católico vai à missa e tal, aquele trem, só que, tipo assim, acaba que, na minha concepção, afunila, sabe? Sim. Acaba que, assim, se tiver mesmo alguma parada onipotente, assim, onipresente, onisciente, os homens, todos os homens, eu acredito que acaba que é uma coisa só. É assim, não no sentido de que não tenha várias possibilidades, igual você disse. Só que eu acho que acaba tudo... Pode acabar tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Então, a esse respeito, eu tenho uma opinião muito firme.
Aí eu tenho uma opinião de verdade muito firme. É preciso falar um pouco de ciência para poder falar disso, para falar de Deus. Para chegar em Deus, eu vou falar de Deus pela ciência, não pela fé. Porque fé não se discute. Religião eu discuto com qualquer um, porque religião você estuda a história da religião, a evolução da religião, os dogmas da religião. Isso, religião se discute. O que se não discute é fé. Fé não se discute. Você tem fé ou não tem fé? E se você tem, você não convence o outro a não ter. E quem não tem, muito raramente você o convence a ter. Né? Esse processo acontece sozinho. Como ter escolhido torcer para o Flamengo. Por que você não torce para o Vasco? Você não sabe. Quando é que me dê um motivo racional para você torcer para o Flamengo. Não tem. Não tem. Então não se discute isso. O cara que é flamenguista não vira vascaíno. Vira vascaíno? Não vira, tá louco? Então, muito bom. Vamos falar de ciência para chegar... Mas os trairão, no geral não. Então vamos falar de ciência para chegar em Deus. Minha explicação a respeito de Deus, dessa força, é simples assim. Nós somos uma espécie, né, até do Cortella que eu vi isso, que eu falei, pô, legal, depois avancei um pouco. Eu sou uma espécie em 3 milhões catalogadas, uma espécie, né, que eles chamam Homo sapiens, em 3 milhões de espécies catalogadas, que eles acreditam que sejam 30 milhões de espécies nesse planeta. Eu sou dessa espécie, né, eu sou um de 7 bilhões, ou 8 bilhões. Aí eu sou um planeta em 9 de um sistema solar. Desse sistema solar, eu pertenço a uma galáxia, tá certo? Nessa galáxia tem 100 ou 150 milhões de estrelas, bilhões de estrelas, e a gente tem umas 200 bilhões de galáxias. E você está falando para mim que você consegue explicar o cara que inventou isso. Pô, cara, você é muito arrogante. Seja lá o que você for, qual a história que você quiser contar para mim. Puta, você não é nada. Se a nossa galáxia não é nosso planeta, nosso sistema solar, o nosso conjunto de galáxias sumir do universo amanhã. O que acontece com o universo? Nada. Não sente nem falta, cara. Nós estamos falando de bilhões de estrelas, não de planetas. Nós estamos falando de trilhões de planetas. Existem mais estrelas do que grãos de areia nesse planeta. Pense no tamanho só do Saara. E você está falando para mim que você, essa coisa humana que está na Terra pensando há 150 mil anos, o que não é nada nesse planeta, porque essa porra que tem 5 bilhões... Aí você fala para mim, não, eu sei quem fez isso aqui. E eu sei por que ele fez isso aqui e o que ele espera de mim. Pô, cara, você é muito arrogante, cara. Você está contando uma história para boi dormir. Não é possível que você, que é menos do que o micróbio do micróbio, assim, não dá para explicar a pequenez que a gente é nesse universo observável. A gente não consegue explicar o quão pequeno, não há nada no universo para explicar o quão pequeno a gente é como planeta. Nem como ser humano, porque aí não dá. E você está falando que você é capaz de explicar e sabe... Deus, né? Deus, cara, que criou tudo isso aqui, não faz sentido. Desculpa. A única coisa que você sabe é ser arrogante e prepotente. Então, qualquer história que alguém te conte de Deus é prepotente e arrogante. É só. Então, e você? O que você acha? Eu acho que eu sou nada. Eu não tenho condição de explicar Deus, cara. Não houve nesse planeta nenhum ser humano capaz de explicar essa força que estaria em todo esse universo que eu acabei de contar, onipresente e onisciente. Não há condição, cara. E assim, ainda há possibilidade de outros universos? De outros universos, ou de, tipo assim, de ter alguma parada, ter que não, entendeu? Uma conspiração maluca. E você arrumou alguém que sabe explicar isso, cara? Pô, cara, desculpa, cara, não inventaram esse cara. Não faz sentido. Não, ok. Ele pode contar a história que ele quiser, ele pode contar a história que ele quiser, mas é história. Não há fala. Jesus só veio aqui para contar a história. É isso aí, né? Gente, olha que perigo que eu falei. Não, mas é só história. É só história, não há nada. Se você minimamente olhar para o que há, né? Olhar o contexto em que a história foi contada, você vai falar assim, uau, cara, a gente deixou de ser o centro do universo tem 500 anos, cara, com o Galileu lá, né, Copérnico, aquele povo, Bruno, sei lá o que puseram fogo no coitado lá, mataram ele.
Não tem 500, até 500 atrás a gente achou que tudo isso foi feito para nós. Você sabe que até 1922, isso tem um século, só existia a Via Láctea? Há um século atrás, tudo que nós sabíamos existe o Sol, o nosso órbita e a Via Láctea. Que tamanho é o universo? O nosso universo era a Via Láctea, exatamente há 100 anos atrás, cara. E aí você está falando para mim que tem nego explicando Uma coisa que eu acho... assim, o que é Deus, é maluco. Vídeo, né? Você é maluco, cara. Você bebeu, cara, sei lá, que droga você toma. Tem um vídeo na internet que mostra o tamanho do universo em anos-luz. Isso. Assim, cara, como é que eles fazem uma parada dessa se a gente não tá indo nem na Lua, que é ali em cima, ali em cima? É. Não faz sentido o cara falar que o universo ele tem 138 tamanhos De diâmetro, até onde observou. Não, até onde observou. Né? Então, aí você acha alguém para me explicar. Vão te matar, hein? Não, é possível explicar. Não, a ciência é ótima, mas a ciência também é uma história, tá? A ciência não é fato. A ciência não explica nada para você a respeito do depois da morte. A ciência não explica nada de como isso aqui foi feito. Nada. Ela fala, o universo tem tantos bilhões de anos, mas é a partir do centésimo de segundo, ok, fala assim, ok. Mas é outra história. Ele está contando história para você também. Mas as histórias são ótimas. Poucas pessoas na vida sobreviveriam sem essas histórias. Mas assim... Tem um problema. Porque tudo, a gente ouvia a questão de ouvir o significado das palavras, assim. Tudo, a gente ouvia isso no sensor, tudo interpretação. O ser humano ele caiu na Terra, falou, puta, tem uma pedra, tem uma madeira, tem um fogo, tem um negócio, tem uma roda. Ele foi interpretando o que era. E a gosto dele, a gosto dele, vamos lembrar. É isso mesmo, se você for parar pra pensar, é isso É, mesmo. gosto dele. Tá tudo aí. E a gente não tem explicação do que a pedra é pedra e tem as propriedades lá, por exemplo, granito, e aí o outro tem calcário, o que é o calcário, aí, assim, consegue explicar tipo moléculas, paradas, isso tudo. Mas você não consegue produzir um negócio do nada. Não produz, você não produz vida, presta atenção, né? Isso é importante, você produz vida. A partícula de Deus lá. Isso aí, bóson de Higgs. Isso, que lá que foi a única coisa, a única matéria que o ser humano conseguiu produzir de fato mesmo, né? Reproduzir, né? Porque ele está em busca que ela exista no universo, ele quer reproduzir. Está em busca que existe. Ele acha que o bóson de Higgs é a matéria que liga a energia escura, a matéria escura e todos os elementos químicos que a gente conhece até agora. E dela vai sair. E dela, a gente vai conseguir isso, é isso aí. Essa é uma esperança, mas é a mesma coisa que encontrar Deus. É a ciência tentando explicar Deus do jeito dela. Mas de novo, história. Toda a matéria que a gente conhece, toda a matéria do universo, é 4, poucos por cento. Os 95% e tanto, a gente não sabe o que é. A gente não enxerga, não sabe o que é, mas sabe que está lá. A gente não conhece nem nosso planeta. Isso aí. Do mar, E... do mar, deve ter, tipo assim, os golfinhos devem ter uma cidade lá. Entendeu? Assim, então, não tente me convencer que você sabe a verdade do que são as coisas. Cara, não tente. Não inventaram esse ser humano capaz. Você pode contar a sua história, pode acreditar nela com tanta fé que ela aconteça de verdade para você, tá certo? Porque quando for verdade, é verdade para todo mundo. No nosso planeta, gravidade é verdade. Para mim, para você, qualquer um. Qualquer um que soltar esse celular, cai. Isso é uma verdade. Você explicar o seu Deus dizendo que ele é único e não sei o quê, se fosse verdade, ele seria para mim também. Quando não é para mim, já não é verdade, fião. Porque se fosse verdade, era para nós dois. Você não estaria nem tendo que me explicar, eu também acreditaria no que você acredita. Ponto. Concorda? Se você tem que explicar para mim que o meu Deus é único. Se o seu Deus fosse único de verdade, não haveria eu que não acredito no seu Deus. Ele seria único para todos, não é? Com certeza. E assim, o que eu raciocinei aqui agora tem pessoas que não conseguem nem ouvir o que você acabou de falar. É isso aí. Não consegue nem, porque muda tanto a referência de mundo que ele tem. Eu tentei uma vez ter uma discussão com um pasteleiro a respeito disso. Quase ele jogou o tacho quente em mim.
Porque a hora que ele foi tomando noção de que ele foi enganado a vida inteira, aquilo era um choque tão grande assim, na vida dele, porque a pastelaria dele era em frente à igreja, ele era um homem muito devoto. E eu fui fazendo as perguntas-chave, né, para ele, e ele foi tendo noção de que, uau, só contaram uma história para mim, cara, e eu passei a vida acreditando nessa história. Então se Deus existe, ele é possível para qualquer um. Se Deus existe, ele é possível para qualquer um. Vá achar o seu, sozinho, sem ler nenhuma história. Ele não existe mesmo, né? Onipresente, né? Então encontra ele sozinho. Por que você precisa de alguém para intermediar? Os caras têm carteirinha de intermediário de Deus, cara. Tem um atravessador de Deus. Mas ele não é onipotente, presente, babá. Quando você vê um atravessador de Deus, você fala assim, cara, quem que deu autorização para esse cara ser representante de Deus? Lembra do tamanho do que a gente falou do universo, né? Aí esse cara foi lá na terra, elegi uns caras aí que vai falar em meu nome. Você fala assim, cacete, cara. Coisa mais maluca, você tá falando em nome de Deus? Como assim, cara? Quem é? Maluco. Não, é coisa maluca, assim. Você faz assim, uau. Isso. Mas quando você fala para alguém que viveu sobre esse pensamento a vida inteira, o cara, ele surta. Ele surta, porque de verdade ele não consegue olhar para o que é. É porque se alinha a muitas coisas, né? Alinha até o jeito que o cara vive, o jeito que o cara pensa, o jeito que ele trata as pessoas, é tudo baseado no jeito que ele trata a religião com ele mesmo. Isso aí. Por exemplo, um cara, a pessoa que assim, tem um crucifixo, o cara usa um crucifixo todos os dias. Aí você fala, você comenta do crucifixo de uma maneira que ele não goste, ele pode ficar puto, sabe? Não ficará, ué. Ele fica puto. Você tá colocando a história dele à prova. Exatamente. Assim, a religião é uma parada muito louca, porque assim, a gente vê, eu vou citar a Igreja Católica, que é onde eu tive mais contato, assim. Por exemplo, você chega numa missa, aí você já ganha um folheto, um script. Você já ganha um script ali. Aí você vai lá pra que a cantoria, que é trem, tá, beleza. Aí chega falar. Padre João. Dá o sermãozinho lá. Cara, você tem que ficar quieto, calado e ouvir o que o cara tem pra falar. Às vezes, tipo, você acontece uma merda no dia dele, ou ele viu alguma coisa que não gostou da cidade, e ele desconta a frustração dele em cima daquele sermão. Você tem que ouvir aquele negócio, não pode abrir a boca. Eu fico pensando, tipo assim, ali na igreja, e se alguém pegasse, questionasse o padre na hora do sermão, o que ia acontecer? Sabe? Por que a gente não pode ter, se tudo na vida até padre fala assim, resolve um diálogo, você não pode dialogar com o padre na hora de fé, vamos dizer assim, na hora espiritual minha ali, eu não posso ter um diálogo para eu entender melhor como funciona essa espiritualidade. Eu tenho que aceitar o script, eu tenho que ouvir o que o cara tem para falar, que ele é um ser humano igual a mim, igual ele falou, com ele é porta-voz de Deus. Aliás, ele pegou e ligou um cabo USB na cabeça dele naquele Wi-Fi. Na verdade, Deus já é mais moderno. Wi-Fi. Entendeu? Não faz sentido. Essa pergunta vai ser respondida no dia que a gente trazer um Exatamente, a gente quer trazer um padre para conversar com ele, exatamente isso, que ele, sem filtro, sabe? Sem filtro. Obviamente que ele não vai desrespeitar o cara. Não, nem devemos, porque você tem que lembrar, o limite da conversa é a fé do cara. Desculpa. O limite da conversa é a fé. Se você entrar numa discussão de fé, perdeu a parada. Tá certo? Então não dá para conversar sobre fé. Dá para conversar sobre a história de como foi construído o modelo de fé. Isso dá para conversar, né? E nisso as igrejas têm uma história de como chegou lá. Não tem ao acaso. A igreja não ficou do tamanho que é por acaso. A igreja não foi a principal, a igreja católica, né, do qual a gente está falando, não foi a principal representante de Deus por 2000 anos à toa. Não tem gente tonta daquele lado. Né? Não pensa que você vai catar um cara aí e ele é despreparado. Pagado pra tocar na rádio. Não, entendeu? Não, ali tem gente muito preparada. A conversa também não é rasa lá. Eu já conversei com o padre e falei, opa, até que enfim. Não. Eles não estão tontos, não estão lá à toa, não estão lá pancando. Não, tem gente muito sabida ali dentro. Que eles devem pensar exatamente isso que eu acabei de falar. Eles devem falar eles falam pra esse tipo de pessoa que não consegue escutar esse
diálogo que a gente tem. Entendeu? Às vezes ele tem esse cuidado, né, de reduzir a fala dele, né? Por causa Isso. desse de O pensamento. que eu vou falar é muito ruim. É muito ruim, assim, vou ficar muito mal visto por isso, tá? Mas eu não tenho problema com isso. Para mim, a religião é um serviço de preguiçoso. O cara que vai na igreja buscar Deus é preguiçoso. Resposta pronta para Deus. Ele não teve a coragem de buscar Deus por ele mesmo. O que ele senta lá na igreja é, cara, claro para mim que existe um Deus e que vai cuidar de mim na minha vida e quando eu morrer. Falaram, né? Contaram uma história. Ele acreditou, virou fé. Ok, mas ele não foi em busca desse Deus. Ele foi em busca de uma resposta pronta, de um Deus pronto. E aí ele pode ter ido para qualquer religião que está pronto. Budismo, zen budismo, qualquer um, catolicismo, qualquer um deles. Eles têm um Deus prontinho para você. Qual Deus você precisa? A Universal hoje tem um Deus da riqueza, cara. Universal é a coisa mais fantástica do mundo. Você doa 10% do dízimo e você vai ter bens materiais. Como se Deus estivesse a serviço da conquista de bens materiais. Você fala assim, cara, eu adoro assistir aqueles cultos da Universal, aquele outro, um cara moreno, do chapelão. O Valdomiro, eu adoro o Valdomiro, cara. Eu falo assim, cara do céu. Coisa fantástica. O artista, não, tudo artista, cara. Tudo artista. Só que quem tá lá deveria fazer a pergunta assim, cara, por que eu devo acreditar nesse cara? Não é em Deus ou não. Isso não dá, quem sou eu para falar? Mas por que eu devo acreditar nesse cara? Quem disse que esse cara tem, de fato, essa carteirinha de intermediário? A autorização de Deus. Deixa eu checar um pouco mais como é que esse cara chegou aqui. É em Deus. Deixa eu checar um pouco mais a verdade do discurso dele. Mas o que você pode olhar na maioria das vezes, é um povo desesperançoso com a própria vida. Então o que ele fica buscando? Entre aspas, uma vingança. Porque na outra vida eu vou me dar bem e vocês que são ricos vão queimar tudo no inferno. Vejo isso em grande parte das religiões. Não estou em todas, porque eu não estudei todas para ver. Mas eu vejo que a promessa de que quando eu morrer, aí sim, aí haverá justiça. Eu falo, uau, que negócio mais tonto, cara. Se você quer justiça, pare a vida agora e busque sua justiça agora. Ao invés de estar todo mundo nessa igreja rezando para que... Não vai matar, Não, mas ao invés de você ficar na igreja rezando domingo para que quando você morrer seja bom, organize o mesmo número de pessoas, você aprender a votar melhor, para cobrar do seu político que faça ter a sua vida boa. Você vê se lá na Suécia estão se reunindo todo... Vê quantas igrejas dessas tem lá na Suécia, na Suíça, na Noruega. Quase nenhuma. Por quê? Porque lá a vida é boa, eu não preciso de vida boa, eu tenho vida boa hoje. E se você, político, não me der, eu te tiro daí, desgraçado, e mando te prender. Muito mais fácil a vida, assim. assim, né? Não é... Mas a nossa história não foi construída assim, né? Tem que lembrar que nossa história vem sendo construída no sentido de domesticar, de te dar uma resposta pronta. Ô, filha... Nossa história é muito jovem também. Isso. Eu tava falando com o Davinho, eu me assustei, eu tava vendo Tá. aquela série Narcos, eu acho Sim. que a série, assim, o Wagner, apesar dele como Responde. pessoa, gostar dele, ele como ator... Não, ele foi ótimo, de verdade. Sensacional. E eu tava pesquisando sobre a Colômbia. Sei. A Colômbia, ela teve 55 presidentes, enquanto a gente teve 33 com esse atual. Eles mandam mais embora do que nós? Não sei, talvez, e assim, mas eles começaram como república muito antes que o Brasil. Ah, tá. E eu fiquei assim, porra, só que é a cultura de colonização, né? Eu também acho. Tanto a gente, Brasil, quanto a Colômbia, a gente foi colonizado. A gente português eles com os espanhóis. Então, não faz muita Português e diferença. espanhol, mesmo sendo, vamos dizer assim, primos, é diferente. Porque nós fomos colonizados por portugueses e eles por espanhóis. Tem semelhança, lógico, mas é diferente. Português é português, espanhol é espanhol. Tanto que, assim, você vê um pessoal, aquele papo de língua e muda muito o jeito que a gente é um pessoal
mesmo sendo língua muito parecida, eles são mais acalorados. O espanhol ele já é um idioma mais gritado, mais cantado, muito mais que o português. Assim, pra você falar espanhol, não é fácil igual a gente acha que fala português e vai logo já mandar um... Ilusão. Vai pra Espanha que você vai ver que você não entende nada que eles falam. Não entende mesmo. Tem nada. Portugal mesmo. Português demora, uns 2, 3 dias você começa a entender o assunto, mas não é de cara que você chega lá entendendo tudo, não. Opa, tem coisa que você tenta comprar e não consegue. E o cara fica olhando pra sua cara assim, porque ele também não te entende. É língua prima, vamos chamar assim, mas prima longe. Você tem o sotaque dentro do Brasil, passa apertado já, imagina... fora, Então, o problema de ter sido colônia, né? Mas todos foram colônia, né? Os Estados Unidos também foi colônia, a Austrália foi colônia. Só que aí muda de figura. A Índia foi colônia. Então, dependendo da própria resiliência do povo, né? E de quem ficou para cuidar da colônia. Eu acho que a diferença deu em quem ficou para cuidar. Falou assim, ó, vamos cuidar disso aqui, porque isso aqui agora é nosso. E a partir daqui nós vamos construir uma nação. E teve quem ficou e falou assim, ó, vamos pegar tudo que puder e vamos vazar desse negócio aqui, porque isso aqui é um lixo. Os Estados Unidos ele pegou aquela carreta das companhias da Índia, né? Então eles já pegaram a carreta da Inglaterra ali, de Isso. comércio, de capitalismo, Isso aí. empresa, de ser Que ser nação. Né? Nação. De ser uma nação, né? Eu acho que quando pegou, quem ficou era mais sério nesses lugares. Penso eu que seja a única explicação que eu consigo dar. Porque... George Washington. Então, era gente... Me dá a impressão que é gente mais séria do que o Dom Pedro, né? Do que o nosso Dom Pedro. Assim, fala assim, a hora que você mede, fala assim, ele teve uma preocupação de transformar aquilo numa nação. Minha avó que é revoltada, minha avó fala que ficou ladrão e... Eu também acho que só ficou a tranqueira, cara. Não, cara. Eu acho que só ficou para exploração. Não ficou alguém que quis transformar isso em nação. Acho, né? Acho. Não sou historiador, então... Monarquista aqui, né? Vamos ver o que tem pra falar. É claro que não dá pra você comparar a história colônia dos Estados Unidos com a história colônia do Brasil. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, né? E o nosso de exploração. Exatamente. Só que aí, né, entrando na parte do Dom Pedro, realmente, o Dom Pedro I ele não foi lá grande coisa, mas foi ele que fundou o Brasil, na minha opinião. Mas tem várias pessoas que falam, mas a independência do Brasil era questão de tempo, blá blá. Foda-se. Foi o cara Que resolveu romper. Deu a independência e tá lá. A história não muda. A história só é analisada e estudada. Acabou. Mas enfim, eu acho o Dom Pedro II, ele sim, pelo tudo que eu já estudei sobre ele, ele realmente tinha um sentimento de nação. É o que ele falou, mas aí acaba que foi criado desde novo dentro daquele universo. Aí já muda de figura. Mas a primeira leva que ficou aqui, mano, não é. Só veio pra tirar. Tanto é que Dom Pedro II é brasileiro, ele nasceu Sim. Não, por isso. entendeu? Então assim, quando o Dom Pedro II ele se tornou imperador, ele era brasileiro. Tudo bem, é filho português, mas não existe brasileiro a não ser os índios. É isso aí. Entendeu? Aqui é o Tupi-Guarani, esses caras aí que é a Índia. Não existe. A gente ganha esse termo brasileiro por nascer aqui. Por nascer na terra Brasil. Mas todas as pessoas que moram no Brasil, exceto os índios, têm um ancestral em algum lugar fora do Brasil. Certo? Então, assim, eu acredito que o Dom Pedro II, ele sim tinha uma concepção. O problema dele é que era muito pacífico, né? Porque quando teve o golpe lá, ele poderia resistir, mas ele não resistiu. Mas aí já é outra história, né? Mas eu acredito sim que o Dom Pedro II, pra mim, eu considero ele o maior brasileiro de todos os tempos. Tá. Ele falava... Teve em Bragança e Ordem. Que pariu. Cara, nossa, teve várias coisas assim que ele ajudou muito o Brasil, muito assim, tipo, se eu não me engano, o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone por causa dele. Tá. O primeiro foi os Estados Unidos. Eu não sou grande conhecedor da história, então... Ele foi um grande incentivador dos estudos astronômicos, né, os astros, né, o céu, Sim. enfim.
A fotografia, se eu não estiver enganado, foi a família real com ele já no poder. Eles gostavam muito de autorretrato. Com ele já no poder, né? Com ele já no poder e trouxe a fotografia para o Brasil. Então assim, eu acredito sim que ele amava o Brasil, amava de verdade o Brasil e ele queria fazer o Brasil uma nação forte, né? O Brasil sempre foi grande, mas ser grande não significa ser forte. É isso mesmo. E só que o único problema dele que eu consigo enxergar que ele era muito pacífico, né? Ele poderia tentar resistir ao golpe, não resistiu e acabou que hoje a gente, na minha opinião, a gente vive o reflexo disso. Mas é assim, Entendeu? a história no geral. Mas onde tem monarquia hoje? Espanha, Japão, Inglaterra. Pouco, né? São 44 monarquias ao redor do mundo. Irlanda Não, a Irlanda se rebelou contra a monarquia. Tem isso. Só a Irlanda do Norte. Isso, tem o Reino Unido. isso. Reino Unido tem Países Baixos lá que falam lá. Mas assim, tem várias monarquias, né? Eu sou a favor da parlamentarista. Que é da Inglaterra. Eu gosto de comparar mais com a da Espanha. Tá. Eu preferiria que o Brasil continuasse, que o Brasil se tornasse, se o golpe não fosse dado, né? Que se evoluísse para a monarquia da Espanha hoje, né? Um exemplo atual. Tá. Mas tem monarquia absolutista que eu não sou a favor, né? Lógico, né? O rei manda em tudo e acabou, isso é ditadura, né? Mas é complicado, na realidade, a gente tem que... É muito difícil a gente destoar do regime capitalista e republicano que a gente está para uma monarquia dessa. É muito difícil isso acontecer. E assim, eu arrisco falar que nunca, cara. Porque, cara... A de voltar? É, Não, nenhuma chance. Nenhuma chance. só se rolar, tipo assim... A Espanha Um voltou. Um A golpe Espanha desse. era monarquia, virou república e voltou a ser monarquia. Não, um golpe militar, por exemplo, tá rolando, todo mundo fala, golpe militar, rola um golpe militar, aí todo mundo tem que rever a Constituição, tem que fazer o caramba que faz, e beleza, mas isso Não, se não for pela força, exatamente. não, pela espontaneamente, não vai acontecer nunca. Sem na porrada não vai ser. A comunidade monárquica não aprova esse tipo de Intervenção. Eles, tudo bem, você pode falar que é utopia, que é sonho, mas eles querem o quê? Querem ensinar para as pessoas, educar as pessoas de como foi o período imperial, né? Sim. Porque na escola a gente tem uma breve história muito pejorativa, né? Que rei não serve pra nada, rei só serve pra comer frango e andar de cavalo e ficar gordo. Mas eu saí assim, eu saí da escola pensando assim, pensando dessa maneira, pensando assim. E a comunidade monárquica, igual você falou, pode ser que nunca volte. Eu não acredito no nunca, eu acho que nunca é uma palavra muito forte. Mas assim, eles estão em processo ainda de educar para depois as pessoas pegar, tem a monarquia, tem a república. É uma opção. Exatamente. É. A China vai dominar tudo isso aí antes disso. Espero que não. Então, assim, Espero que não. a questão para mim, do que eu digo que nunca é, porque eu, ao longo dessa curta vida que eu tenho vivido e visto a transformação do comportamento das pessoas, quando você fala em monarquia, principalmente você traz valores. Sim. Né? Que são valores. Eu vou ter tradição, vou ter continuidade, vou ter respeito, estabilidade. Bonitinho, mas o mundo não é mais assim. As pessoas não são assim há muito tempo. São palavras que não fazem mais sentido na família. Na família, não é na sociedade. Na sociedade não faz sentido há muito tempo no nosso país, né? Vamos falar do nosso país. No mundo também, mas não, vamos falar só do que a gente pode constatar. Você não vê isso acontecendo na família. Se você hoje fizer um estudo de como se comporta a família brasileira e como está acontecendo a formação da nova família brasileira, você não tem esses valores. Mas é exatamente... Você não tem. É exatamente assim, exatamente disso que você falou, que eu sou monarquista. Por quê? Sim, você poderia dizer. Qual que é a identidade do brasileiro? Nenhuma. Nós Sabe não temos. Porque, na minha opinião, se perdeu com a saída da monarquia. Porque, na minha concepção, a gente tinha uma identidade quando a gente era império. Sim. Só que se perdeu. Virou uma república totalmente bagunçada, copiada dos Estados Unidos, porque
Aí você fala assim, mas se a monarquia fosse tão bom, os Estados Unidos seria uma monarquia? Não, os Estados Unidos é horroroso. Vai lá, vai ver o que lá, como é que se vive lá. mas O que tem lá de bom? Tem gente que fala assim, mas se os Estados Unidos... Se monarquia fosse tão bom assim, por que os Estados O que eles Unidos... têm é consumo, cara. Estados O Unidos não é. povo lá é horroroso. Vai lá, você tem que ver. Fala assim, uau, esse povo é chucro. O povo, no geral, é chucro, cara. Os bons só estão no cinema. Gente bonita só tá no cinema. A galera feia, né? A galera é feia, a galera é obesa, a galera é mal-humorada, a galera é tudo nóia. Ei, aquele povo é horroroso, mas o que eles têm? Poder bélico, principalmente, muito bom. E depois, poder de consumo. 25% do que se produz nesse planeta são eles que consomem. O que eles têm? Dinheiro para comprar o que você produz. O que ele está te fazendo? Te comprando. O resto das nações. Sim. Ponto. Então lá não tem nada de, todo mundo gostaria de ser os Estados Unidos. Não. Entre lá e aqui, com toda essa porcaria que a gente vive, aqui ainda as pessoas são melhores. Você prefere aqui? As pessoas. O país é horroroso. Mas, né? Aí você fala assim, mas no tratamento geral, as pessoas são horrorosas. Eu duvido que você negasse a qualquer parente seu que batesse na porta da sua casa com um filho falando, eu não tenho onde morar, eu preciso de um lugar para dormir. Você vai deixar dormir aqui? Lógico. Lá não. Não necessariamente, cara. Lá cara, você saiu de casa, você saiu, problema é seu, cada um com seus problemas, cara. Ema, procura um assistente social e azar o teu. Essa coisa assim, dessa relação com as pessoas. Sabem quantas crianças desaparecem por ano nos Estados Unidos? Quanto você acha? Dá um número pra mim, chuta. 50 mil? 50 mil. Há 10 anos atrás eram 200 mil. 200 mil crianças somem todos os anos naquela porra daquele lugar, cara. E você acha qual é o motivo? Sei lá, tu só tem nóia, cara. Os caras cria filho dos outros no porão pra fazer sei lá o quê. Cria gente por anos, cara. Em porão. Só tem doido. O último dado que eu vi do ano passado eram 250 mil crianças que somem por ano, cara. Tem noção do que é uma nação que faz isso? E todo mundo acha que os Estados Unidos é exemplo. Exemplo pra quê, cara? Pra que eles vivam bem, metade do planeta vive mal, cara. Não tem mérito viver daquele jeito. Tudo pra mim e os outros. Os outros eu não sei, cara. Não quero nem saber. O que eu quero é viver bem. É um povo profundamente egoísta. Na sua grande maioria. Não é que não há exceção. Lógico que há também. Tem gente boa em todo lugar, gente ruim. Mas, no geral, eles não estão nem aí pra perguntar, da onde vem nossa riqueza? Eles não se perguntam isso, porque a gente não aprende nada quando está ganhando. Lembra quando você está feliz? Você não pergunta por que eu sou feliz, que condição boa é essa? Ei, precisa perguntar, de onde vem tanta riqueza daquele povo, cara? De algum lugar está saindo essa riqueza. Alguém tem que ser pobre para ele ser rico daquele jeito. Aí quando você acha um Bin Laden louco e fala assim, então eu vou lutar contra essa porcaria, ao menos eu dou o meu recado. Sou a favor de terrorismo, não, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo, de vez em quando alguém te dá um recado para você perguntar. Assim, por que um cara resolveu fazer uma doideira daquela, cara? Bilionário, né? Vamos lembrar, não é um Zé Ruela. Não é um coitado igual nós, não. Você tá falando de um cara bilionário, que vem de família tradicional, rica, há muitos anos, há séculos de... o cara fala assim, não, tá errado isso aí, cara. Vamos dar um recado para esses caras. Tudo bem, muito difícil ganhar dos caras, né? Mas... Uma pessoa brigar quando é muito difícil. Mas o que a gente pode falar é assim, por que isso acontece? Né? Quando você vê uma nação rica, é que ninguém quer saber, todo mundo só quer viver bem. Mas tem que perguntar, eles são ricos como, cara? De onde sai tanto poder de compra? Como é que tem tanta gente pode ter casa boa, com carro, com... Porque se fosse para ser, por que eu também não posso ter? Mas você não pode ter, para que ele tenha. O Brasil vive de quê hoje? Qual é o nosso negócio, o Brasil? O que a gente exporta? Agronegócio. Obrigado, cara. Você exporta vaca, exporta minério e exporta, como é que chama? Agricultura, grão. Grãos. É colônia? Nós não deixamos de ser colônia, cara. Sinto dizer, você queria a monarquia, mas nós somos colônia ainda. Só que seu rei está em outro lugar. Seu rei chama dinheiro. Você tem um rei hoje. Chama capital. Esse é o seu rei. Você está querendo ter um rei de verdade, mas você já tem um rei. Chama... Pode olhar, você faz assim, do que nós estamos vivendo? Nós vivemos de grão, de soja, de milho, estragando a nossa terra, desgraçando a nossa terra, porque agora estou mexendo com terra, estou estudando isso. Há pouco tempo que eu estou estudando, que eu percebi, nós estamos tendo índices
cada vez maiores de produtividade e cada vez maiores de insustentabilidade. Toda essa coisa da revolução verde, da nossa agricultura que sustenta esse país, ninguém está perguntando a que preço? A que preço ambiental? Fertilizante você coloca ali, e aí que você joga ali a plantação. Isso. Até o consumo desse tipo de agrotóxico. Todo importado. Todo importado. Só para você saber, todo adubo NPK, Super Simples, toda essa porcariada que você resolve pôr na lavoura, nada é produzido no Brasil. Processado. Tem coisa que se processa. Contato, juntamente pelo outro programa que a gente tem aqui na TV Paulista, que chama o Agroinfo, tem uma turma fazendo umas plantações orgânicas. Assim. Aí tem um órgão que acho que é IDB, que regulamenta esse tipo de adubo orgânico que não agride o solo. Sim. Só que é uma parada muito louca, porque tipo assim, o cara que faz, por exemplo, um café orgânico, que foi o caso que a gente foi lá fazer uma matéria sobre, o cara tem que, tipo assim, você tem um vizinho que planta café também e ele banha com agrotóxico, ele tem que saber plantar uma barreira de bananeira. Que é o que eu vou fazer. Se quiser no meu sítio lá ver, você vai ver. Separar dos outros que fazem, porque senão contamina e acaba que vira tudo a mesma coisa, entendeu? Acaba que fica muito difícil você fazer alguma coisa que não agrida o meio ambiente, no geral. É custoso, é difícil. Isso aí, é custoso e é difícil. O que eu reparei que ainda é cedo para falar, pois comecei agora. Mas a agricultura hoje está todo mundo em busca de produtividade fácil. Produtividade fácil, cara. Isso, então deve ser no geral, mas assim, eu fiquei chocado. Eu falei assim, pô, que coisa fantástica. O cara faz uma análise de solo. Ele começa assim, precisa pôr calcário no seu solo. Você pensa assim, mas por que precisa pôr calcário? Não precisa nada, mediu o pH lá, tá com 6, tá ótimo. Qualquer planta sobrevive com 6. Ah, mas se você não puser o calcário, quando você puser o adubo químico dele vai acidificar o seu solo. Então você precisa pôr o calcário por antecedência. Beleza, quando você bota o adubo químico dele, que é uma restrição muito pequena do que a planta precisa, você bota 4, 5 elementos lá, e a planta precisa de 80, o que acontece com essa planta? Ela fica doente, sujeita a pragas e outras coisas. Adivinha quem tem para vender o remédio? O mesmo cara que te deu o veneno, que é o adubo químico. E o adubo químico deixa um resíduo horroroso no seu solo para o ano que vem, porque se você não puser nada, aquele solo está morto, ele sozinho não sobreviverá. Você entrou num ciclo vicioso, você não consegue mais sair. É um ciclo químico financeiro. Você trabalha para pagar esse processo. Aí o que você tem que fazer? Produzir muito. Mas a fruta que você produz hoje é de qualidade? Você acha que o seu café que você produz é bom? Manda analisar a fruta que você vai ver. Vai ver o que você está comendo. É muito menos nutritivo, por isso hoje a gente come mais, inclusive. Porque você precisa comer mais mesmo, porque o que você come não tem nutriente. Se você comesse uma cenoura, uma beterraba, não sei o quê, de 40 anos atrás, que foi a pesquisa que eu li, hoje você precisa comer 3 para conseguir aquela quantidade de nutrientes que você tinha. Só que não vem só os nutrientes, né? Vem todos os carboidratos junto, tudo quanto é porcaria. A beterraba de 40, 30 anos atrás era desse tamanho, né? Isso. Tinha Muito, nutriente. é isso aí. E Hoje é um as beterrabão vitelas, desse tamanho é vazia de nutriente. Entendeu? É muito doido. Então, falando assim do teu rei, você tem um rei, filho. Aliás, você tem um Deus nesse planeta. O principal Deus desse planeta é quem? Dinheiro, capital. Toda igreja, quase toda igreja pelo menos, é fundamentada em capital. Pega a igreja católica. O que é rico aquilo? De prédio, patrimônio, não sei o quê. E as outras igrejas? Pede para as igrejas abrir. Ah, deixa eu dar uma olhada no seu balanço. Uma vez eu pedi para uma. Falou, não, que lá a nossa igreja é honesto, que bebê. Eu falei assim, então você vai ligar para o seu pastor. Liga aí. O cara ligou, eu falei, ó, que beleza. Eu quero olhar o seu livro contábil da sua igreja. Posso? Deixou? Ah, deixou o quê, cara? Nunca achei um que deixasse. Falei, não, deixa eu olhar o que você faz com o seu dinheiro. Deixa eu ver quanto dinheiro você ganha. Então você tem um rei, você tem um Deus. É isso, né? Não. Eu tive a oportunidade de conversar com o maçom nesse podcast aqui também. Olha que legal. E ele explicou algumas coisas. A maçonaria basicamente é isso. Eles, tipo assim, tava falando aquela abóbora da Catedral de São Pedro, que é uma engenharia muito foda, que é um espaço Sim. aberto muito grande, assim, Tô ligado. e tal, que é a sustentação. Então eles guardam esse tipo de segredo, entendeu? Tá. Um segredo de engenharia, aí esses caras mais foda, assim, grau 33, grão-mestre, assim.
esse tipo de segredo, entendeu? O segredo da Mansell, na realidade ele não falou muita coisa, mas é isso mesmo. Esse tipo de coisa, a parte suja da parada na minha concepção, que é o grande segredo da maçonaria. É isso aí. Eu não conheço nada desse assunto. Acho que eu nunca nem me interessei. Nem lembro se me interessei. Eu entendia que era um código de conduta. Sim, com certeza. Eu achava que era um código de conduta e era também, tinha um monte de rito, de coisa assim, que eu achava bem desnecessário quando eu comecei a ver. Mas nunca fui nem convidado aí. Então, perceberam muito rapidamente que eu não sou o tipo de pessoa com perfil, né? Mas enfim, Alexandre, eu vou ter que encerrar o nosso papo aqui agora. Ok. A gente chegou a 2 horinhas de conversa, tá muito legal. Tava bom mesmo. Se fosse por mim, a gente ficava aqui estendido aqui até... Mas aqui, gente, eu queria agradecer a sua presença. Imagina, brigadão. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, meu amigo Davidson. Tamo junto. Você tem que parar de ficar fumando cigarro. Um paeirinho, pelo menos você fume e apaga, cara. Muito obrigado aí, pessoal que tá assistindo, o Alexandre. Imagina. É isso aí. Ótima conversa. É nóis. É nóis. Eu queria agradecer os nossos patrocinadores, né? Pessoal aí que tá apoiando esse projeto da TV Paulista. Muito obrigado. E assim, queria deixar o espaço para você, caso você queira fazer algum agradecimento, mandar um abraço para alguém, tá aberto aí. Não, mandar um beijo para minha esposa que está em casa. Te amo. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre convidar, vamos conversar fiado aqui, que foi ótima conversa. Vamos trocando ideia, aprendendo um com os outros, não é? E depois o pessoal comenta aí, vamos nos ajudando. É isso aí, show de bola. Falou. Muito obrigado, viu, galera? Até a próxima.